Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos vocês. Eu sou o pastor Wagner Muniz e este é o canal Pastor Wagner, a voz que clama. E hoje, amados irmãos, vim trazer aqui um breve estudo para vocês, falando a respeito da palavra pentecostal. O que significa esse termo pentecostal, ou pentecostalismo, ou Pentecoste? O que significa isso? Muitas das vezes você passa em frente a uma denominação, aí você vê lá, Igreja Pentecostal, Deus é Amor, Igreja Pentecostal, fulana de tal, Igreja Pentecostal, Amor em Cristo. O que significa esse termo pentecostal? Vamos estar falando ao longo desse estudo a respeito disso. E para começar, logo de início, amados, você vai se surpreender. Porque, primeiramente, o nome Pentecoste não é original, nem pertence à língua hebraica, no qual o Antigo Testamento foi escrito. O nome Pentecoste surgiu durante a dominação da Grécia, no ano 333 a 63 a.C. Parte dos judeus que falavam o idioma grego passou a chamar a festa de Shavuot, Semana de Pentecoste, cujo significado é 50º dia. Então, amados irmãos, olha que coisa interessante, o nome Pentecoste ou pentecostal, ele vem, a origem dele, o termo dele vem do pente, Penta, que significa exatamente 50, Por que disso, gente? Porque a festa de Pentecoste, amados irmãos, ela era exatamente realizada 50 dias após a festa da Páscoa. Era realizada primeiro a festa da Páscoa para os judeus, e depois da festa da Páscoa contava-se 7 semanas, e aí então era feita a festa das semanas, não se chamava Pentecoste, chamava-se Festa das Semanas, ou Festa das Primícias, ou Festa da Colheita. Tinha 3 nomes, amados. E como eu acabei de passar para vocês, esse termo ele vem do grego. Após os gregos ali dominar ali aquela região ali do Oriente Médio, e aí alguns judeus que falavam gregos, eles mudaram, sutilmente eles mudaram o nome, e aí ficou Pentecoste, Festa de Pentecoste. Mas eu vou passar aqui para vocês os nomes que eram, Festa da Colheita. Era a festa da cega dos primeiros frutos do trabalho. E haveres semeados no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido o campo do seu trabalho. Está lá em Êxodo 23, 16. E também era festa da semana, também guardarás a festa da semana, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim de ano. Êxodo 34, 22. Depois celebrarás a festa da semana ao Senhor teu Deus. O que deres será oferta voluntária à tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Deuteronômio 16, verso 10. Também era festa das primícias, Está lá escrito assim: e semelhantemente tereis a santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes ofertas novas de alimentos ao Senhor,
segundo as vossas semanas. Nenhum trabalho servil fareis. Número 28, verso 26, aliás. Então, amados, é interessante que a festa de Pentecoste, ou o dia de Pentecoste, era uma festa judaica a qual se levava as primícias, né? As primícias da colheita, do fruto, né? Dos grãos, do trigo, da cevada, né? Levava-se para agradecer o Senhor pelo ano, né? Pela sua colheita. Cada judeu fazia isso, né? Tem alguns que faz até o dia de hoje, né? Então, a festa era uma festa das primícias. Então, o termo, gente, o termo pentecostal não tem nada a ver com... Assim, tem a ver depois, né? Mas, inicialmente, não tem nada a ver com barulho, com crente rodopiando, crente virando cambalhota e coisas assim, né? Ela vem mais de primícia, de colheita, de agradecimento a Deus, né? Os judeus ali eram obrigados ali a se reunir na festa da colheita, na festa da semana, para agradecer a Deus por tudo. Isso era o Pentecoste. E aí, quando a dominação grega dominou aquela região, o judeu começou a aprender o grego e ali ele deu outro termo, né, para essa festa. Ele deu outro nome para a festa, né, que é deixa eu ver aqui, é o Shavuot, né, que significa Semana de Pentecoste. Mas o que eu tenho interessante também para os irmãos, eu vou passar aqui 7 acontecimentos concernente a esta festa. Devia ser perpetuamente observada. Olha que coisa interessante, né? Outra coisa também, todos os homens deviam estar presentes na festa, né? 3, era uma santa convocação, onde Deus convocava todo o povo para se fazer presente. 4, era um período de santo regozijo. Aqui que eu quero chegar, gente. Eles se alegravam, era um período de santo regozijo, né? Está lá em Deuteronômio, capítulo 16, verso 11. Eles se regozijavam, eles se alegravam na presença de Deus, trazendo ali a sua primícia. Então, daí que vem, gente, que todo crente pentecostal é um crente alegre, né? Um crente que tem alegria, ele glorifica, ele bate palma, ele pula às vezes, né, gente? É daí que vem, né? Porque tinha um santo regozijo, a pessoa se regozijava na presença de Deus. Eu vou ler aqui, irmão, Deuteronômio, capítulo 16, verso 11. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirá. Está vendo, gente? Que coisa magnífica isso, né? Que coisa maravilhosa. 5, os primeiros frutos do pão eram apresentados nessa ocasião, quer dizer, os molhos de trigo, né? Eram apresentados ali para o Senhor Deus, né? 6, havia os sacrifícios durante a festa, né?
Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor como a sua oferta de alimentos e as suas libações, por oferta de queimado e cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para a expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano para sacrifício pacífico. Levítico 23, verso 18. Então tinha que ter uma oferta, né? Uma oferta até mesmo de carneiro, bode, né? Tudo isso aponta para Cristo, né, gente? É por isso que o crente pentecostal, ele é um crente alegre, feliz, né? Porque é uma festa que apontava para Cristo. E o 7, a lei judaica fora dada no Monte Sinai no período dessa festa, né? No período dessa festa foi dada a lei judaica no Monte Sinai. Então, amados irmãos, daí que vem o termo, né? Pentecostal. Penta vem de 50 dias após a festa da Páscoa, que eram 7 semanas após a festa da Páscoa. E aí eles celebravam, ele levava os seus primeiros frutos, a sua primícia ao Senhor, e se alegrava diante do Senhor. Mas agora, gente, eu quero passar uma revelação maravilhosa de Deus. Quando nós lemos a nossa Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vemos lá, vamos ver aqui, se é o capítulo 2 mesmo, gente. Às vezes eu confundo. Aonde é derramada ali a manifestação, né? Isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde vem a vinda do Espírito Santo. Ó, a revelação de Deus agora para vocês, ó. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, um som veemente e poderoso, né? Encheu toda a casa onde estava assentado. Então surgiu algo semelhante a chamas, línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles, né? Isso aqui é fantástico, isso aqui, amados irmãos, né? No dia de Pentecostes, exatamente 50 dias após Jesus ter sido ressuscitado, né? Simbolizando ali o Cordeiro Pascual, 50 dias, exatamente 50 dias após, no dia de Pentecoste, aí teve a festa das primícias em Jerusalém. Teve a festa das primícias. E aí, amados irmãos, eles estavam reunidos ali, 120 homens buscando a Deus, cristãos buscando a Deus, orando, clamando. E de repente, veio do céu um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. Olha lá, ó, o Paracleto divino, com a sua autoridade e unção, veio do céu, não do céu cósmico, não do céu atmosférico, mas do céu da morada do Altíssimo. E eis a primeira evidência de que o Pentecoste não é uma produção humana, por isso não pode ser reproduzidos por homens. É divino, pois tem a sua origem na eternidade, né? Então teve aquela manifestação visível, irmãos, né? Aquele vento encheu toda a casa e todos falaram em outras línguas, ficaram cheios do Espírito Santo. E agora eu trago a revelação divina para vocês. E dali saiu a primícia do cristianismo, a primícia da igreja, a primícia do cristão cheio do poder
do Espírito Santo, amados irmãos, exatamente no dia de Pentecoste. É por isso que eu tenho orgulho de ser pentecostal. É por isso que nós temos que ter orgulho de ser pentecostal. Ser pentecostal, amados irmãos, é acreditar nos dons de Deus. Ser pentecostal é ser alegre. Aleluia! Oh, glória! Ser pentecostal, amados irmãos, é você estar passando por uma prova, por uma dificuldade, mas mesmo assim você suportar, você vencer a dificuldade. Isso que é ser pentecostal. E para encerrar, irmão, para esse vídeo não ficar muito longo, aleluia, glória a Deus, eu quero dar uma diferença aqui do crente pentecostal, do neopentecostal e do tradicional. Eu não quero dar termos técnicos, termos teológicos, não, eu vou falar aqui somente por cima, né? Só dar aquela pincelada para você, né? O crente pentecostal, ele é alegre, ele crê nos dons de Deus, ele crê no Espírito Santo, ele fala em línguas estranhas. O crente pentecostal, ele crê em revelação, ele crê em batismo com o Espírito Santo e com fogo. O crente pentecostal, ele acredita na revelação, ele não duvida. O crente pentecostal, ele profetiza. O crente pentecostal, ele ora, ele busca, ele aceita as coisas de Deus, ele é obediente, ele é temente, ele é cheio de fé. O crente pentecostal, né? E o neopentecostal, pastor? Agora eu vou dar uma diferença para você. O neopentecostal, amados irmãos, ele também é alegre, tem todos esses termos que eu te falei. Porém, o neopentecostalismo já vem do neo, que significa novo, né? E dentro das igrejas neopentecostal, eles trabalham eles trabalham mais a parte financeira, né? Eles são mais voltados para a teologia da prosperidade, fazem aquelas campanhas, rosa ungida, copinho de água, sal, né? Passar pelo meio do sal, essas coisas todas, né? Que isso aí, essas coisas, amados irmãos, eu tenho por superstição, né? É uma superstição, porque a pessoa vai se agarrar mais naquele objeto do que em Deus. Porém, dentro do pentecostalismo não existe isso, existe a crença no Espírito Santo, a crença na evidência do Espírito Santo de Deus. Pastor, e os tradicionais? Os tradicionais é mais numa linha mais tradicional, né? A palavra, o termo já vem tradicional, já vem, né, da tradição. A diferença, são abençoados também, são um povo abençoados, né? É uma igreja abençoada, mas a diferença é que eles não creem no poder do Espírito Santo. Para eles, Jesus não cura mais. Para eles, Jesus não batiza mais com o Espírito Santo, né? Ficou parado no tempo. Eles delimitaram somente no dia de Pentecoste. Depois daquele dia, parou, né? O negócio parou, né? E eu provo para vocês que o poder de Deus, ele não parou. O Pentecoste está sendo derramado até os dias de hoje, né? Vamos lá. 10 anos depois do Pentecoste, em Cesareia Marítima, na casa de Cornélio, eles recebiam a promessa. E dizendo, Pedro, ainda essas palavras, caiu o Espírito sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis eram da circuncisão. Todos, quando tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre o gentio,
porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Atos capítulo 10, verso 44. Isso 10 anos depois do Pentecoste, do dia de Pentecoste. Vamos lá? Por que não parou ainda? Vamos lá? 20 anos depois do Pentecoste, em Éfeso, 2 homens foram batizados com o Espírito Santo, e disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João... Deixa essa moto passar. É uma moto barulhenta que tem aqui. No batismo de João, Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todos uns 12 homens. Atos, capítulo 19, verso 2 a 7. Irmãos, e isso 20 anos após o dia de Pentecoste. 20 anos. E 2000 anos depois, somos mais de 500 milhões de pentecostais que oram em outras línguas. E oram em outras línguas. Cumprindo aquilo que Joel disse, que nos últimos dias, olha o que está dizendo lá: os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonho, e também o meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minha serva naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígio em cima no céu e debaixo da terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. Atos, capítulo 2, verso 17, e também está lá em Joel. Então, amados irmãos, ser pentecostal é ser alegre, ser contente, ser feliz. Só concluindo aqui, falando a respeito dos tradicionais, os tradicionais, eles delimitaram o poder de Deus somente apenas naqueles dias, de Pentecoste. Mas como eu trouxe aqui para vocês o entendimento, ele perdura até o dia de hoje. A manifestação, os dons, do Espírito Santo está até os dias de hoje, Temos lá a passagem lá em Coríntios, que fala a respeito dos dons, dom de revelação, aquela célebre passagem lá de Coríntios, que fala a respeito dos dons de Deus. Então, amados irmãos, é maravilhoso. Eu vou encerrando por aqui. Eu vou ter que dividir esse estudo em 2 partes. Ficou muito longo e muita gente não tem paciência de ver, Mas eu vou dividir aqui para vocês, E espero que você se aprofunde, seja pentecostal, creia no poder de Deus, Não creia em João Calvino, no arminiano, Não seja arminiano, calvinista, amados irmãos, esses teólogos que trazem vertentes teológicas. Não, creia na palavra, na sola escritura, somente a escritura, creia na palavra de Deus, e não saia da presença, que todos os mistérios, promessa do Senhor, irá se cumprir na sua vida. Eu vou ficando por aqui. Quero deixar para você um abraço caloroso, no calor do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Inscreva no nosso canal, deixa seu like se você gostou do vídeo, e
Que Deus abençoe a sua vida sempre. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.